Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E ele, porém, lhes diz: Não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E também peço que os irmãos prestem bastante atenção nesse versículo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Falar que nem a irmã Vanessa aquele dia foi: Jesus, eu vim para dar logo a hora. E eu tenho orado ao Senhor, eu falo: Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira esse nervosismo, esse suador. Eu falo: Senhor, aqui eu estou em casa, os irmãos já devem estar acostumados, mas enquanto não, eu falo: meu Deus, porque é o rosto, irmãos. Eu até vi, eu falei assim: eu vou pesquisar, porque eu ouvi dizer que tem cirurgia para isso. Que é no rosto. Eu falei: gente, o que é isso? Mas é normal, eu creio que é normal, né, esse nervosismo, porque a gente, que eu costumo dizer, a gente não está falando de um livro qualquer, não está falando de um ser, está falando daquele que morreu por nós, para que nós pudemos estar aqui nessa noite, né? Então, a gente tem que estar nervoso mesmo. E ali, eu estudando essa palavra, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu adorei Jesus, mas eu agradeci a Deus. Porque a palavra de Deus vem dizendo aqui que o reino dos céus, ele é semelhante àquele homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, que semeou o joio no trigo. E ali de pronto, assim que eu fui estudando, escrevendo, o Senhor veio trazendo algumas coisas no meu coração, eu fui anotando. Esse aqui acho que é o segundo, terceiro esboço que eu fiz. Eu falei: é esse. Porque conforme foi dando tempo de eu estar vindo, o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. E quando foi por esses dias, veio fortemente no meu coração. Hoje em dia não está diferente. Não é diferente essa parábola que o Senhor Jesus deixou naquele tempo para os seus discípulos, para aquela multidão, para os dias de hoje. Porque aqui a palavra de Deus é bem clara em dizer: mais dormindo os homens. E eu e você, né? Já veio essa reflexão para mim, né? Será que nós estamos dormindo na presença do Senhor? Não estamos deixando o joio crescer juntamente conosco? Porque aqui mais pra frente também muito me chamou a atenção. Porque aí os servos foi ter com ele dizendo: quer que a gente arranca? E ele disse: não, para que quando colhei arrancar também, né, o trigo. E o que mais ardeu no meu coração, eu falei: Senhor, obrigado, é que o joio, ele não impediu o trigo de crescer. Ele não impediu o trigo de crescer. Eu falei: Jesus, como tu és bom. Então, o que o Senhor trazia ao meu coração, a gente não pode deixar. Porque o que o Senhor trazia no meu coração fortemente, que o joio, ele simboliza as coisas que hoje em dia que não era para ter, que não há mais tempo. Está acontecendo, as picuinhas, as coisas, a gente deixar de olhar para Jesus. O que nem o pastor falou, se a gente for prestar atenção dia após dia, vem falando ali, ó, só confirmando. Né? Então assim, eu falei: Jesus, obrigado. Porque como a irmã pregou no domingo, eu louvei ao Senhor pela vida dela. Eu falei: Jesus, obrigado pela vida da tua serva, porque ele nos trouxe mais um alerta, porque às vezes é bom a gente ouvir testemunho ali firmado na palavra do que o Senhor faz. E aí eu falei: Jesus, é verdade, porque muitas vezes a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar as coisas que não é para a gente olhar, e aí nos impede de crescer, nos impede de avançar, nos impede. E eu louvei ao Senhor porque eu louvei ao Senhor. Eu falei: Pai, obrigado, porque a irmã disse que ficou 4 anos. Foi o tempo. Eu louvo a Deus que, para a glória do Senhor, não foi esse tempo.
Mas por um determinado momento eu deixei ali o trigo impedir de eu crescer. Eu deixei ali o trigo impedir, o joio impedir de eu crescer. Porque a gente para no meio da situação, começa a olhar só para aquilo, começa a olhar só para aqui, esquece de olhar a grandiosidade do Deus que nós servimos, de Jesus. Esquece de entregar na mão dele, no altar dele, aquilo que nos aconteceu e começa a olhar só aqui. É como aquele cavalo, assim, ó, ir pro chão. E eu falei, Senhor, eu não posso, não é isso que o Senhor tem. Né? E ali, estudando essa palavra, veio fortemente no meu coração: não deixa o joio impedir o teu crescimento. Porque a palavra é necessário crescer. Porque se fosse a vontade de Deus, ele tinha falado: arranca porque vai impedir o trigo. E o trigo ele é bom porque ele nos alimenta. O trigo é bom porque ele nos dá o pão, dá o arroz. E o joio não serve para nada porque ele manda o quê? Queimar. Deus, aleluia. Então eu falei: Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por amar as nossas vidas, por nos exortar, por trazer palavra. Muitas vezes de casa a gente não dá ouvido, porque a palavra do Senhor vai dizer que os de casa às vezes não têm honra. E aí começa, não é tempo. Não é tempo. E eu louvo a Deus pelo esse amor, porque eu falo, irmãos, se não fosse eu, assim, cuidar do Senhor, o Espírito Santo queimar, a gente deixa descer no coração, entope o coração de joio, que é para isso que ele serve, e nos tira o fogo. Então eu falei, eu não vou nem esticar muito nessa palavra, porque a palavra por si só fala, né? Então eu falei, Senhor, obrigado, porque o joio é isso, é o diz que me diz, é a fofoca, mas o estender a mão não vem, o perguntar, o abraçar, se tá tudo, não vem, mas e não só ministerialmente falando, em todos os âmbitos da nossa vida. Se a gente for ver, tem joio no nosso caminho, tem joio. Mas o Senhor fala, não arranca não. Muitas vezes é necessário, muitas vezes o Senhor fala, se afasta. Mas muitas vezes o Senhor fala, não corta não, deixa aqui. Porque vai crescer. Não deixa, irmãos. Então eu louvo a Deus, porque veio de encontro. Tudo aquilo que o Senhor tem, não só para a minha vida, mas para a vida de cada um aqui. Muitas vezes a gente deixa se abater, porque tal coisa não está saindo do nosso jeito, porque fulano de tal não está vindo, porque eu queria muito que tivesse vindo. Não digo só de fora, mas até mesmo da nossa casa. Porque falaram, porque estão dizendo. Deixa, não impede, olha para o alvo, que é Jesus. Olha para o alvo, lembra-se, não. O Senhor permitiu crescer junto. O Senhor permitiu crescer junto. Né? Então eu falei, Senhor, obrigada. Vamos, né, que nós possamos refletir, né, nisso. Porque não foge muito nos dias de hoje. Não foge. Né? Então que a gente não venha deixar se dominar pelo joio. Vamos ser vigilantes, porque a palavra de Deus também em Salmo 127 vai dizer que em vão vigia os sentinelas. Aqui não teve ninguém vigiando. Aqui não teve ninguém. E eu louvo a Deus que fala, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que planta a boa semente. Então, será que eu e você estamos plantando uma boa semente para que o reino do Senhor venha a se glorificar? Porque o nosso alvo é Ele, o nosso alvo é o reino de Deus. E aí, a gente está aqui sendo joio. E aí, o trigo está olhando e falando, meu Deus. Então, que nós venhamos plantar uma boa semente. Porque a palavra é clara em dizer que o reino do céu é semelhante. Então, que nós não venhamos mais dormir. Porque eu conversando esses dias também com uma pessoa e a gente falando, não é tempo mais da igreja estar nisso. E o que a gente mais vê é a igreja nisso. É triste. Então, por isso eu falei, eu louvo a Deus por esses ensinamentos. Eu louvo a Deus porque quando não é eu que estou aqui transmitindo a palavra do Senhor, eu estou aí sentada podendo ouvir, podendo aprender, né? Porque a gente, como eu falo, por mais que não vai eu ser o 14, mas eu vou dando continuidade, né? Até chegar na minha vez de novo. Então, é bênção para as nossas vidas. Eu fiz logo 2 folhas. Louvado seja Deus.
E eu falei, chegar lá, sei que não vou nem olhar direito, mas é aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Então, o que ele falou hoje aqui, para a glória do Senhor, todos nós conhecemos a palavra. Todos nós somos obreiros na casa do Senhor, né? A maioria que está aqui, ou todos. Então, eu falo, às vezes entristece, porque nós somos seres humanos. Mas é colocar no altar do Senhor. Eu falo, irmãos, porque aconteceu comigo. Porque acontecem coisas que a gente fala, meu Deus, não vou conseguir sair disso. E uma coisa que a palavra também ela vai dizer claramente é que o nosso coração ele é enganoso. E aí muitas das vezes a gente acha que está vindo, está tudo bem, estamos bem, Deus está se agradando e não estamos. E por isso que eu falo que eu louvei a Deus pela vida da missionária, pela palavra que ela trouxe, pelo testemunho que ela trouxe, porque que nem eu falei, eu agradeci muito a Deus. Ela falando e as lágrimas desceram, porque graças a Deus não foi o tempo que eu falei, Senhor, vou me levantar. E quando a gente decide verdadeiramente, irmãos, vou te falar, é carro que quebra, e bate no carro, e é isso, e é aquilo. Eu falo, Jesus. Mas aí é o Senhor nos provando verdadeiramente para ver se a gente vai continuar. Porque quantas das vezes a gente fala, Senhor, eu vou me levantar, e a gente não se levanta coisa nenhuma. Então, ali eu tava, né, falei, não. O pastor falou, filha, você faz os cultos de sábado que vai vir? Eu falei, amém. Porque nessa mesma semana que o pastor veio falar comigo, eu tinha orado ao Senhor, eu tinha falado, Pai, eu quero me levantar, eu preciso, eis-me aqui. E aí na mesma semana, Deus usou uma pessoa que até fala, meu Deus, quando ela abre a boca, Jesus, eu me arrepio até a espinha. E ali veio ela falar comigo, minha pastora querida. E ali, irmãos, eu falei, Jesus, não estou entendendo, eu falei que eu quero te servir, que eu quero fazer, que eu quero me levantar. Eu ouvi coisas antes de eu falar o sim do pastor, antes dele vir falar comigo, que eu falei, mesmo, eu não vou fazer nada, deixa assim do jeito que está. Só que peraí, eu falei, não. O joio querendo me implantar, o joio querendo vir. Eu falei, não vou deixar descer no meu coração. O Senhor tem muita coisa para fazer nas nossas vidas, na minha vida. O reino precisa, a casa do Senhor precisa. Que covarde seria eu? A palavra de Deus fala que aquele que retrocede não é digno. Eu falei, Jesus. E ali, só que a gente nunca vai ouvir aquilo que a gente quer, né? Não, filha, vem, eu ouvi, você falou, se lembra? Não. Veio ali, eu falei, Jesus, e agora? Saí daqui arrebentado. Mas assim, foi aquele etapa que conserta. Eu falei, Jesus, obrigado. E eu não ia nem falar nada disso, que eu falei, mas eu falei, Senhor, eu sei que chegar lá vai ser tudo diferente, vai ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Eu não sei aquilo, mas o Senhor sabe. E também quero dizer para glorificar o nome do Senhor. Eu falo que em nome do Senhor Jesus, com convicção que Satanás se perdeu. Porque hoje, nesse momento, nesse dia, eu falo que hoje eu começo a viver aquilo que Deus tem para mim. Porque hoje eu estou aqui, meu esposo está fora pregando. E é o que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dele, para nossas vidas. Só que a fúria é tão grande, tão grande, tão grande, que fala, não vai conseguir, não vai dar. Quantas vezes eu ouvi? Minha filha internada no hospital, está pagando o preço. Deus é tão bom, Ele pode ter minha live depois, mas amém, vou ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu também, há um tempo atrás, passei por um luto, os pastores sabem. O que eu mais ouvi, tá pagando o preço. De quem era para me abraçar, de quem era para falar, vem aqui, não, chega de chorar, não vamos abraçar não, porque ela tá pagando preço. Eu falei, Jesus, quando a missionária começou a falar, meu Deus. Então, irmãos, aí o Senhor está dizendo, é tudo joio, por quê? Porque quer impedir, mas a palavra é clara em dizer que o joio não impediu o trigo de crescer. Aí cabe a mim, cabe a você. E aí naquele momento eu estava querendo deixar palavras, diz que me diz, conversas, muitas outras coisas. E ali, ó, só me puxando para baixo. E a minha embarcação querendo o quê? Falei, Jesus, mas não. Então hoje vindo para cá, o Senhor falou, tá vendo? Como que está começando, e muitas vezes a gente ouve, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai entregar bênçãos na vida de vocês. A gente acha que é algo grandioso, a gente acha que é algo palpável, a gente acha que é algo assim que todos vão ver, mas primeiro é no espiritual.
Primeiro é para o reino dele. Porque quantas vezes eu tentei estar aqui, ele também está de pé, e a reunião no plano espiritual acontecendo para que isso não venha acontecer. É forte porque no decorrer do dia eu estava bem. Foi vir para cá, começou a me dar uma dor aqui, que eu não consigo nem virar o pescoço. Mas eu falei, está repreendido em nome de Jesus. O nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu falo, Senhor, obrigado, porque hoje eu posso, com convicção e certeza, de que eu e minha casa estamos começando a viver aquilo que Deus tem. Por muitas vezes não foi fácil. O Joel tentou impedir o crescimento com palavras, com atitude, com decepções. Eu falo, quem tem um louvor que fala, o que doeu não foi a facada, foi de quem veio. Mas até quando a gente vai ficar olhando? Até quando, né? Eu iria ficar olhando, deixando aquilo alimentando, o Senhor querendo fazer e as coisas acontecendo. Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor, ela está entendendo sim. Então eu falei, Senhor, eu vou começar a me levantar. E naquele dia que Deus me pastora para falar comigo, eu fiquei remoendo. Só que eu falei, Senhor, eu não vou deixar descer no meu coração. Eu falo, a gente não tem que julgar quem nos traz, mas sim o que é dito. Eu falei, o que veio, de quem veio. E o que foi dito, não vou deixar descer no meu coração. Só me ajuda a discernir, só me ajuda a mastigar e a engolir. E eu louvo a Deus por isso, porque muitas das vezes é necessário. Né? Então, como eu disse, pode até ter sido fugir aqui um pouco da palavra, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque, irmãos, não é fácil. Como eu falo, toda vez a gente fala, não, vamos se levantar, vamos fazer, porque que nem ele falava, que nem o pastor fala, muitas vezes estar aqui todos os dias não significa que a gente está bem, sempre está bem, não significa que a gente está agradando a Deus. Então, muitas das vezes é necessário um tapa para consertar, muitas das vezes é necessário tirar um pó, arrancar muitas das coisas que estão dentro de nós, para que a gente venha olhar para Ele, para que a gente venha fazer por Ele, né? Para que a gente venha olhar para os nossos pastores e não, porque tem que ser assim, não, ajuda, pastor, está precisando de ajuda, pastor, está precisando de ajuda, missionária não está tudo bem, dá um abraço. Nós aqui somos uma família, que nem eu falei, os irmãos estão acostumados com minha suadeira. Então eu falei, mas depois se o senhor começar, porque há um tempo atrás, quando meus irmãos falaram nos sábados, eu trouxe uma missionária para falar. Começa. Eu falei, e se o senhor me levar para fora, eu vou morrer um monte de vergonha. Então o senhor tira isso, arranca, porque eu sei que o senhor é capaz. O senhor pode. Porque dá vergonha com isso. Já fica nervosa. Então eu falo que é uma família, aqui a gente não tem que estar falando. Né? Então, é isso que o Senhor trazia ao meu coração sobre essa parábola do joio e do trigo. Não vamos impedir, né, do joio, porque aqui na palavra diz que eles cresceram juntos e ambos tiveram seus destinos. Amém? E logo aqui abaixo vai falar da parábola do grão de mostarda. Eu falo que foi outro tapa da palavra. Porque a palavra é clara em dizer, né? Não é aqui, mas tem um versículo que até a minha anotei. Mas que fala, se a gente tiver, está mais pra frente, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu creio que todos aqui já viram o tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno. Parece ser a semente menor que tem ela. E a palavra fala que se a gente tiver essa fé, os montes, e muitas vezes nem essa fé a gente tem, eu falo de mim. Porque era o que estava acontecendo. O Senhor falando, e eu não estava acreditando. Porque focada em tudo que ocorreu, focada no momento. E as nossas vidas, ela é feita disso, de momento. O deserto, ele não é para sempre. O deserto, ele não é ali a parada, ele é passagem. E aí eu falei assim, por conta da minha fé estar menor, parece que estou anos no deserto. E aqui a palavra de Deus vai dizer, outra parábola me propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Louvado seja Deus. E eu falo, por que o Senhor compara, né, a nossa fé? Porque
e eu falei, ela é a melhor de todas, mas se a gente exercer, se a gente colocar ali, assim é o reino dos céus. Porque ele começou assim, humilde, pequeno, e hoje olha o tanto que tem. E é comparada à árvore. A árvore ela é tão grande que acampa os pássaros. E assim é na nossa vida. Né? Apesar do tamanho, aqui a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração está simbolizando a expansão. Ou seja, a gente tem que ter fé daquilo que a gente vem aqui, estuda, para poder passar, para poder fazer o ID, para poder levar. Porque se a nossa fé estiver menor, como que a gente vai falar? Jesus é bom, irmão, Jesus te ama. Não vai surgir efeito, né? Então eu falei, Senhor, como o Senhor é bom, né? Como que o Senhor faz as coisas assim? Paulo Jesus, como foi falado aqui também, sobre Jonas, né? Que ali não foi essa árvore, mas Jesus teve o cuidado de fazer nascer ali para ele repousar ali. E aqui mais embaixo vai falar, essa aqui eu fiquei, meu Deus, eu fiquei um tempão para entender o que Deus queria falar, que é a parábola do fermento. E a palavra que vai dizer, no 33, outra parábola ele diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão lhes falava sem, e a multidão nada lhes falava sem a parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar referente a essa parábola? O que o Senhor quer nos ensinar? E o que o Senhor traz ao meu coração também é que a gente, se for fazer um bolo, se a gente não colocar fermento, ele não cresce. E ali, eu falo que Deus é maravilhoso, porque a palavra dele veio, o grão de mostarda em cima e embaixo fermento, e dá pra gente ver. Porque a semente ela é menor, mas plantando a árvore é enorme, é visível. E o fermento, ele é ao contrário. É algo que vem de dentro para fora. Nasce ali o bolo silenciosamente. A gente põe ali, mas quando vai ver o bolo tá. Então eu falei assim, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor faz as coisas perfeitas. Porque se a gente não colocar o fermento ali no bolo, não cresce. Só Jesus. Acho que já aconteceu isso. Comigo já aconteceu. E ele é um pouco comparado à palavra do grão de mostarda. Porque a árvore, todos passam visivelmente ela é enorme. E o fermento, possa ser que você fala, é algo que está ali que parece com a farinha. Mas também quando o bolo cresce, todos veem que ali foi lançado, foi colocado o fermento. Então, e aqui mais para baixo a palavra vai dizer, né, que tudo o Senhor ele falava por parábolas, nada ele falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Como foi falado na quinta-feira passada através do meu esposo, que ele falava assim para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender. Eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso, porque hoje está aqui, está o pastor pregando, ministrando, tem estudo, e muitas vezes a gente não entende, ou às vezes a gente não quer entender, né? E ali a palavra que foi falada na quinta-feira, que o coração daquele povo estava endurecido. E não é diferente nos dias de hoje, como eu falei, o meu, ali eu estava vindo, eu estava falando, não, Deus, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas o meu coração estava endurecido. E ali eu não estava enxergando, ali eu não estava vendo. Por quê? Porque estava cheio, não estava deixando o Senhor trabalhar, não estava deixando o Senhor limpar, não estava deixando o Senhor purificar. E como que o Espírito Santo habita, como eu já trouxe aqui uma vez uma palavra, que ele é a água que purifica, que nos limpa. E o coração cheio endurecido. Eu falei, Senhor, obrigado, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. E aqui eu fui
fui pesquisar, fui ver, né, que profeta foi esse. E aqui ele, no versículo 35, o evangelista ele cita o profeta Asaf, que ele vai falar lá nos Salmos 78, né, que vai falar, deixa eu ler aqui, os irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a ti, Pai. Que vai falar, né, no Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Então, o Senhor falava que ele ia, por parábolas, desvendar tudo aquilo que estava oculto, ou seja, as maravilhas, ensinar o povo, para que chegar naquele grande dia a gente não poder falar, não, eu não sabia, eu não entendi. Porque que nem a gente sempre fala, hoje não deve ter um que não sabe da palavra de Deus. A internet explodiu. Antes ainda, um tempo atrás a gente falava, tem muitos que ainda não sabem, tem muitos que ainda não ouviu, mas hoje não tem como. Então, aqui era isso que ele estava dizendo, para que viesse se cumprir aqui. Então, esse profeta Asaf deixou escrito lá. E louvado seja Deus, louvado, agradecido é o teu nome. Aqui, mais para baixo, vai falar da explicação da parábola do joio. Na verdade, aqui vai ser o resumo, né, praticamente do início aqui. Que fala assim: então, tendo despedido a multidão, fez Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Louvado e agradecido seja Deus. Eu queria falar aqui, não tem nem muito o que se explicar, não tem muito o que falar, porque a palavra por si só já fala. Então, cabe a nós refletir, cabe a nós trazer para nós o que nós queremos ser verdadeiramente. Porque a palavra de Deus fala que o joio é o próprio inimigo, é o próprio diabo que age. Que nem eu falei, muitas das vezes a gente acha que é só ministerialmente falando, mas muitas das vezes é tudo, é na mente, principalmente na mente. Eu falo que se a gente não focar no Senhor, não buscar no Senhor, ele começa aqui, na mente. Porque, que nem eu falei, a gente quer se levantar e vem. As vozes vem dizendo, vem trazendo as lembranças. Então eu falo, Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor me ensina cada vez mais e me ajuda a plantar a boa semente. Plantar a boa semente, como diz, ser verdadeiramente o Filho do Homem, que vai vir buscar a nós, que está nos preparando para vir nos buscar. Porque também, ao ler aqui essa explicação do joio, Deus me trouxe ali, a palavra dele que fala bem claro. É uma palavra forte, mas é necessário para nos alertar. Porque que nem fala, muitas das vezes a gente está no comodismo. Muitas das vezes a gente entra naquela coisa, naquela rotina, e o Senhor não quer isso para mim, para você. Nem fala. Às vezes, pastor, é melhor estar Pedro, Tiago e João, mas aquele que verdadeiramente tem lançado a boa semente, aquele que verdadeiramente tem servido de verdade, do que está cheio e só Jesus na causa. E só plantando, só sendo ali verdadeiramente o filho do diabo, como a palavra diz, não é nem eu. Por isso que eu falei, Jesus, essa palavra logo eu, mas é a palavra que diz, não sou eu. É a palavra que diz que se eu não vigiar, eu me torno uma delas.
E também aqueles que entrar sempre como filho do diabo, ele tem poder para transformar no trigo. Como a gente encontrei com o pastor, às vezes a gente ficou conversando. E eu falei, é verdade. Muitas das vezes a gente fala lá, não tem mais salvação, não tem mais jeito. Mas tem sim. Teve para mim. Porque ele olhou lá, não queria saber de nada, falou, não, você eu quero. Você eu vou lavar, vou remir, vou purificar e vai fazer a minha obra. E que eu falei, mas muitas das vezes o inimigo fica na mente, não sou digna, logo eu, mas eu não sei pregar, mas eu não sei falar, mas eu não sirvo para nada, o meu louvor, isso, aqui. Ela fala, está repreendido em nome de Jesus. Como ele vai fazer, da maneira que ele vai fazer, se é suando, se é pingando, se é nervosa, eis-me aqui. Se é que as crianças pulando, se não é, se o Senhor me deu, eu falei, Jesus, o Senhor tem propósito em tudo, então, louvado seja Deus. Não é mais momento, não é mais hora. Olha o que vem acontecendo. E por esses dias eu vi um vídeo, que eu creio que muitos devem ter visto, um rapaz do interior que viu a nave, que viu isso. E aí muitos foram ver que era mentira, né? Esse povo da esquerda, não sei, nada contra, mas parece que fala assim no vídeo, né? E aí o rapaz do vídeo fala, será que quando o Filho do Homem vir na terra ele achará fé? Eu falei, Jesus, é verdade. Porque a palavra nos ensina, não sei onde está, não lembro onde está, mas que se falar vai lá, não vai. Então o Senhor quer nos ensinar, porque quando o anticristo vir na igreja, vir no mundo, é lá, a gente vai. Não. O Senhor está nos preparando para ter esse ensinamento, para ter essa visão aberta. E se a gente não abre agora o nosso entendimento, não abre o nosso coração, não abre a nossa visão, vai ser fácil a gente acreditar que era uma nave, vai ser fácil a gente acreditar que não, ali é o Filho do Homem. Então, irmãos, é que nem eu falo, não é tempo. Eu creio que todos aqui que estão aqui sabem, mas eu falei, Jesus, mas é a palavra, não é a gente que deve falar, não é porque, como eu disse, até um tempo atrás, era necessário eu ouvir, era necessário eu permitir, porque senão eu ia continuar, até quando? E eu falo, o mundo está aí cada vez pior, e eu falo, Jesus, guarda os meus, guarda, livra, porque a gente que é mãe não é fácil. Eu fico olhando até as meninas que é pequena ainda, e eu fico, Jesus, será que ainda vamos aqui, se o Senhor já vai ter voltado? Tem o meu que está aí um pouco mais perto, eu falo, guarda, continue colocando temor no coração, né? Então, aí a palavra de Deus colocou no meu coração é bem conhecida, quando eu li essa explicação da palavra de Deus. Porque, que nem eu falei, é a palavra que diz que se a gente não vigiar, a gente se torna ali um filho do diabo. E não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui em Apocalipse 3, o 15 e o 16 vai dizer assim para mim e para você nessa noite. Para que a gente venha refletir. Para que a gente venha sair daqui refletindo. Eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então que nós venhamos sair daqui nessa noite com essa reflexão. A gente está frio, a gente está quente. Não venhamos permitir estar morno, porque senão ele nos vomita. Pensa, a gente está aqui todo esse tempo. Não digo tempo de evangelho, porque muitas vezes não significa nada. Mas a gente está aqui, todos os cultos. E chegar naquele grande dia e falar, você é morno desse jeito? Não quero não. Então, vamos permitir estar quente na presença do Senhor. Ainda que nem o pastor fala, problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Mas é tempo de a gente se esforçar. É tempo da gente deixar de lado tudo aquilo e se esforçar e olhar somente para Jesus. Porque senão, irmãos, tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas vai ficando. E que nem eu falei, muitas das vezes a gente acha que é no palpável, no físico, mas é espiritualmente falando. O Senhor quer trabalhar nas nossas vidas no plano espiritual.
né? Vamos deixar de lado quem nos feriu, quem nos magoou. Fácil não é, eu falo porque eu creio que tudo tem um propósito nessa vida, tudo. Porque, outra hora atrás, muito antes de eu conhecer meu esposo, eu tinha passado por umas situações da qual foi muito fácil eu perdoar, eu falar não, tudo bem, e continuar com a amizade com a pessoa, abraçar, e eu até hoje, a gente que olha e fala, não entende. Mas foi algo fácil e por um tempo aconteceu umas situações que estavam difíceis, que nem eu acabei de falar no início. Infelizmente eu deixei descer no meu coração, não conseguia. A raiva, o ódio, sabe? Porque eu falava assim, eu não sei, como assim? E aí, se a gente não vigia, é isso que o inimigo quer. Porque a gente não sabe. E Deus não vai permitir a gente saber do que Ele tem. Porque é bênção, mas também tem as provações. Não tem que nem meu esposo trouxe na quinta-feira passada. O povo acha que o evangelho é 100%. Não, é sofrimento. Olha o que vocês vão passar. Nas nossas vidas não vai ser diferente. Só que tem uma diferença. A gente tem o Espírito Santo conosco, a gente tem a direção de Deus. E aí eu deixei, de uma certa forma, nossa, meu coração, só que eu falei, aqui dentro só o Senhor sabia, por isso que ele usou minha pastora para falar comigo. Mas por fora eu achava que estava tudo bem. Mas sabe aquela ferida, aquela cicatriz e por dentro sangrando, que nem o louvor fala? E assim estava eu. E o Senhor querendo trabalhar, o Senhor querendo fazer, e eu não entendendo. Eu ouvi algo que me feriu mais ainda. Eu falei, não, como assim? Como assim? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor é sabedor. Então, irmãos, não é tempo. Fácil não é. É todos os dias. Porque, que nem eu falei, muitas vezes o inimigo vem na mente. Mas, aconteceu isso. Eu estava repreendido, Satanás do inferno. Sai da minha cabeça. Já foi. Porque senão, irmãos, fica ali naquele ciclo. E é isso que o Senhor tem para mim, para você. E eu falei a você, por que o Senhor trouxe esse testemunho? Muitas vezes é necessário, até a gente for para fora, ou muitas vezes é para edificar. Se alguém precisa liberar o perdão, precisa tirar uma mágoa, tirar um rancor, e não consegue. E esses dias eu escutei também uma pessoa e falou, tira essa mágoa da pessoa, não eu, mas a pessoa falando. Porque aí Jesus vem e não vai receber o seu louvor, né? Eu só escutando, eu falei, você está repreendido, Pai, em nome de Jesus. Fácil não é, porque que nem fala, quem deu, tá, esquece, vai embora, mas e quem recebeu? Mas é nele que a gente encontra a cura, é nele que a gente encontra o bálsamo, é nele que vai ali acalentando, vai colocando no altar dele, quando a gente vê, já passou. A gente vê a pessoa na rua, vai na paz, começa a orar pela pessoa. Né? E para encerrar, tem um louvor que eu tenho ouvido muito esses dias, que eu falo que ele é o resumo da palavra, de tudo que o Senhor falou no dia de hoje. Ele é um louvor muito palavra, então eu não vou louvar, eu quero colocar para nós juntos refletir. Teve a palavra, a gente crê que cada um refletiu, mas esse louvor ele falou grandemente ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos para estar encerrando nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Obrigada. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não tenho, só o meu eu escutei.
orgulho e faz calhar a luz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Por sua graça joga minha alma no chão. E ensina o valor da comunhão. Do beber do vinho e partilhar do pão. Não adianta fingir que está tudo bem. Se mentir eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. Na outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei a minha hipocrisia. Eu achei melhor que o outro, sem perceber a ataque. Estava no meu olho, em vez de ovelha, eu tive um pouco novo. Me esqueci do reino, julgando os teus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz brilhar a luz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Por sua graça joga minha cara no chão. E me ensina o valor da comunhão. Vou beber no vinho e partilhar do pão. Glória a Deus. Tu és o oleiro, quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e leva a mim mesmo, pois no pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou um vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e leva a mim mesmo, pois no pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá meu coração igual ao teu. Dá meu coração igual ao teu. Dá meu coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Dá meu coração
Pessoal, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, é isso que o Senhor colocava no meu coração, né? Verdadeiramente, a nossa cruz, negar a nós mesmos, que é difícil, mas é necessário para que o Senhor complete a boa obra em nossas vidas, amém? Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade e as palmas logo ao Senhor, amém?